A geração tinha de herdar algo melhor, tinha de ser livre, nós tínhamos que ser nós a pensar Angola efetivamente a caminhos para o desenvolvimento. Agostinho Neto, Olden Roberto e Savimbi, se tivessem em vida, estariam satisfeitos com a atuação da atual classe política nacional? Bom, ser o último a responder tem sempre um peso muito grande, não é? Mas pelo menos o caminho já me foi aberto e eu concordo plenamente com tudo que os mais velhos disseram e com o meu irmão de geração também disse. Mas é uma pergunta que se pode responder de forma objetiva e de forma subjetiva. Nós não podemos ler o livro como dizia um dos meus mestres, né, o juiz Rui Clinton. Nós temos o hábito de ler o livro na última página. E nós, nos fenômenos, não devemos ler o livro na última página. Houve aqui, a independência não foi como organizar uma festa de quintal. Nós não estávamos aqui submetidos a um sistema colonial, entre aspas, brando, como o Indirect Rule, por exemplo, da Inglaterra, porque a Inglaterra teve dois sistemas, o Direct Rule e o Indirect Rule. O português nem sequer sistema teve, né? Porque ele depois decidiu criar a lei do indigenato e fingiu que dava o espaço para alguns e noutros não dava absolutamente nada. Nós vamos ter uma independência extremamente violenta. Porque se Portugal fosse um bocado inteligente, devia ter parado as hostilidades mais cedo. É só vermos as declarações que andam por aí a passar do Rosa Coutinho, ver-se o que se fez aqui com a nossa independência. E tem um outro problema, é que as pessoas que nós tiramos aqui, no fim do dia, não saíram. Nós, depois da independência, reeditamos tudo que era do Ocidente. Estamos a falar a língua deles. Hoje nós temos uma Constituição, não é, que diz que a língua aqui nos angolanos é o português, que eu acho que é uma aberração, não é, quanto à nossa identidade, nós enquanto africanos e pelo que lutamos. Há pessoas que por falarem a nossa língua nacional, não é, e enquanto historiador tenho segurança de dizer isso, só por falar a nossa língua foram mortos pelos portugueses. É preciso dizer isso, só por defender a nossa identidade, a tal identidade étnica, não é? E provocando aqui um bocadinho o irmão, né? Eu também não estive com nenhum dos três líderes da independência, mas nós tivemos um pouco de mais tempo para ler. E quem ler o livro de Jeff Brigdlander, Savimbi, Uma Chave para a África, o próprio Savimbi, na entrevista, diz que o avô dele, que participou na última batalha do Bailundo, e disse, olha, não deixa acabar a pólvora. Nós perdemos a guerra porque deixamos acabar a pólvora. Então já imaginamos um bocadinho que ele se inspirou neste avô dele, por exemplo, né? E ele disse isso também no livro, que eu prometi para mim mesmo nunca deixar acabar a pólvora. Então a questão aqui é, se nós tivemos independências que foram extremamente violentas, e tivemos um processo entre nós, estamos a falar os três movimentos de libertação, não conseguiram encontrar um consenso, não é? É claro que é preciso ver que tudo que você semeia, você colhe. Esse processo violento que nós tivemos contra o português, e era normal que nós fôssemos antagonistas com eles, porque eles não queriam sair daqui, né? Salazar não quis sair daqui, o Marcelo Caetano não quis sair daqui, ninguém deles quis sair daqui, por isso é que eles voltam depois, não é? Mas veja que entre nós houve um processo de violência extrema que acabou numa guerra civil. Então isso, não é? E todas as guerras, é preciso dizer que as guerras, todo o conflito, ele desfalece o tecido, não é? Que une um povo, o tecido social e o tecido filosófico até, de como nós pensamos. Nós não pensávamos aqui entre nós, não é? E até, graças a Deus, parece que há sinais, não é? Com a última assentada que os mais velhos tiveram lá no Ministério dos Antigos Combatentes, quando receberam os seus cartões, né? Nós vimos comandantes que se odiavam, não é? Que se procuravam, mas estão lá sentados e receberam todos os cartões. Isso quer dizer que, no fim do dia, é Angola que prevalece. E esse espírito deve ter. Mas, infelizmente, eu penso que nós não tivemos, em algum momento, possibilidade de fazer isso. Depois, não tivemos a sabedoria de fazer isso. E depois também, em algum momento, não quisemos
em alguns setores da política do nosso país, não vou ainda dizer quem são os culpados, também não quiseram fazer isso. Então, objetivamente, se os 3 pais da independência e os outros, não é? Porque há mais, não é? Antes deles, por exemplo, há um que não se fala dele, que podia ter sido ouvido e não lhe ouviram, que foi o Simão Toco. Simão Toco começou esse processo primeiro a partir da religião, não é? Porque ele começou a falar da nacionalidade angolana a partir de um fenômeno religioso, de um movimento religioso que ele criou. E, ainda antes da independência, chamou a atenção os 3, olha, cuidado, que há armadilhas nesse processo assim, não é? Há mais atores da independência. Se eles estivessem vivos, objetivamente, a missão foi cumprida. Há escritos o português saiu daqui. Encontra-se alguns escritos nesse sentido? Sim. Temos até vídeos, até nós vimos primeiro Simão Toco a falar com o presidente Agostinho Neto, depois com Odem Roberto, com o Dr. Jonas Savimbi, não é? Até falou 2 vezes. A primeira vez ele foi para o Mochico e depois o Dr. Jonas Savimbi mandou-lhe chamar para o Mochico para conversar com ele. Ainda antes da conferência de Nakuru, ainda tivemos o Jomo Kenyatta que chamou a atenção, os 3. Olha, cuidado, que essa gente com quem vocês estão a conversar pode vos criar armadilhas. Só que as armadilhas já haviam desde o período dos maquis, que nós não conseguimos nos entender. Então, objetivamente, se eles estivessem vivos, está ok. Nós hoje conseguimos sair, estamos aqui com nossos mais velhos a falar. Isso aqui há 60 anos atrás... Não era possível. Não, o Mindele não te deixava de maneira nenhuma, né? Muito bem.